Das eu. Quem é das eu? Deixa eu fazer uma configuração aqui. Pronto. Tudo ok então, né? Vamos lá. Então, prazer estar com os irmãos. Ai, Diego. Deus abençoe, Diego. Diego de Chico. Amém. Como eu havia dito, irmãos, a gente queria estar no templo, né? Porém, com essa situação do coronavírus e por conta do decreto federal, do decreto estadual, do decreto municipal, a gente resolveu se precaver. Estamos fazendo os cultos online, agregando os irmãos, se relacionando através das redes sociais, telefone. E o importante é que a igreja não para, porque a igreja não se resume a pessoas reunidas no templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo, portanto somos igreja. Então, onde quer que nós estejamos, podemos fazer os nossos cultos, estar adorando a Deus de todo o coração e espírito em verdade. Eu tenho alguns pedidos de oração, irmãos, que eu quero apresentar para vocês, que está associado a um calendário de oração que nós estabelecemos na igreja para estarmos orando e clamando. E eu quero contar com a ajuda de vocês. Vamos estar orando no decorrer dessa live, porém eu quero que você se comprometa comigo também a estar orando na sua residência. Nós estabelecemos 4 horários num espaço de 24 horas, às 0 horas, 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, para estarmos reunidos orando. Cada um escolhe um desses 4 horários, o que lhe aprove, o que lhe fica mais viável, e se reúne conosco em oração. Eu vou estar apresentando os propósitos e vocês vêm comigo e a gente glorifica a Deus. Pastor Gleidson, irmã Viviane, Deus abençoe. Eu não consegui ver tua live, Gleidson, até o final, porque eu estava com as atividades aqui, mas eu tenho certeza que foi bênção. Eu vi uma irmã falando de Caxias do Sul, salvo engano, né? Contando da situação lá. E o Brasil todo realmente tem vivido aí dias de apreensão, mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo e nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmã Silene, Deus abençoe. Vamos lá, né? São 19h40. Eu tenho ainda 50 minutos para a gente estar concluindo essa live, visto que a live do Instagram ela fica por 1 hora. Tem alguns irmãos acompanhando também no Facebook. Eu estou compartilhando em 2 aparelhos, tá certo? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos onde você estiver. Se você estiver em casa, procure fazer um momento de reflexão nessa hora. Toda a atenção é pouca. Desliga a televisão, rádio. Fique atento só na rede social através da qual você está acompanhando a live, para que a gente possa, nesse momento, prestar um culto ao Senhor. Eu te convido a orar junto comigo. Pai, na Tua presença nós estamos nessa noite e queremos Te agradecer por esse privilégio. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá uma oportunidade para prestarmos um culto de adoração a Ti, mesmo em nossos lares. Porque sabemos que estar no templo físico é importante, pois estamos em comunhão nos relacionando. Mas em detrimento de estar ou não, onde quer que formos, onde quer que estejamos, o Senhor está conosco, porque o Teu Espírito habita em nós. Nós somos templo, como a Tua palavra diz. Portanto, Senhor, se manifesta e se revela a nós. Nos faz, Senhor, verdadeiros adoradores, que possamos estar ligados em Ti, guardados em Ti, protegidos pelo Senhor,
Pai, que o Senhor venha nos dar direção em nossas atitudes, em nossas ações, e que possamos cumprir, Pai, aquilo que o Senhor tem determinado para que nós façamos, para que através de nós o Teu nome seja glorificado. Eu quero te apresentar toda a sociedade que tem sido acometida com essa crise, com essa pandemia. Aquelas pessoas que foram acometidas do vírus, eu te peço, toca na vida delas, vai ministrando, Senhor, a restauração, recupera a sua saúde. Ó Deus, que elas possam ser restabelecidas para que o Teu nome seja glorificado. Também te peço por aqueles que não foram acometidos, mas estão se precavendo de alguma forma. Pai, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. A Tua palavra nos diz no Salmo: nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E nós tomamos posse dessa palavra. Te pedimos que essa palavra se aplique em nós, para que estejamos protegidos, para que estejamos em segurança. Nos dá dias melhores, Senhor, e nos permita que esse curto período de tempo possa passar e nós estejamos mais maduros, mais preparados e possamos retornar com todo o gás, com toda a ousadia e autoridade para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para conosco. Ser conosco, nos dá um momento abençoado na Tua presença. Abençoa cada pessoa que está participando dessa live, abençoa os seus familiares, abençoa todos que fazem parte do seu convívio, que a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção esteja sobre eles, Senhor. É isso que eu te peço em oração, crendo na Tua bênção e no Teu cuidado para conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, antes de orar, refletir com os irmãos num texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou aqui com a Bíblia em mãos. Você que tem a sua Bíblia aí perto de você ou no aplicativo do celular, abra ela por gentileza e vamos ler aquilo que o Senhor preparou para nós. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7. Eu quero ler a partir do verso 7. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso 7. Eu vou escrever aqui, Mateus 7, 7. Texto que nós iremos refletir. Emerson, bem-vindo, querido. Deus abençoe. Mateus 7,7 é o nosso texto. Deixa eu ler para vocês, nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse texto é interessante e nos fala de um momento em que Jesus dá continuidade ao Sermão do Monte, trazendo para os seus discípulos lições espirituais acerca de como eles deveriam proceder, como eles deveriam interpretar, como eles deveriam caminhar em direção àquilo que o Senhor Jesus estava apresentando para eles. E no capítulo 7, verso 7 que nós lemos, Jesus dá uma instrução bem interessante que vale para nós hoje, de forma muito clara. Ele diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Eu tenho falado constantemente na igreja acerca da importância da oração. Porque quando nós oramos, a Bíblia diz que o céu se move em nosso favor. Porque a oração é a ferramenta que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. É através da oração que nós adquirimos intimidade com Deus.
É através da oração que nós nos aproximamos de Deus. É através da oração que nós ouvimos a voz de Deus. Portanto, é necessário nós cultivarmos uma vida de oração. Quando falamos de oração, olhamos para a Bíblia Sagrada e percebemos que a Bíblia nos orienta a oração como uma ordenança. Está escrito de forma muito clara: orai sem cessar. Esse é um dos motivos pelos quais oramos, porque a oração é uma ordenança. Um outro aspecto pelo qual nós oramos é porque através da oração que nós recebemos o poder de Deus, o revestimento de Deus, a capacitação de Deus, a proteção de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos fala, no capítulo 4, verso 31, de forma muito clara isso. Quando Paulo é liberto da prisão dos açoites e se reúne com os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam em oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. A oração nos permite sermos revestidos do poder de Deus. Um outro aspecto pelo qual devemos orar é porque é através da oração que nós recebemos as bênçãos de Deus. Isso fica muito claro lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu primeiro capítulo. A Bíblia diz que havia um sacerdote chamado Zacarias que ia constantemente ao templo cumprir o ofício sacerdotal, o qual ele era responsável. E a sua mulher, chamada Isabel, era uma mulher estéril, mas em detrimento de toda essa dificuldade, eles eram fiéis, eles eram tementes, eles eram diligentes e estavam ali o tempo todo buscando e cumprindo a sua responsabilidade para com Deus. Em um certo dia, quando Zacarias foi para a oração, a Bíblia diz que algumas pessoas que estavam do lado de fora ficavam orando, como era de costume, e Zacarias estava oferecendo incenso a Deus. Quando de repente a Bíblia diz que um anjo apareceu do lado direito do altar. E Zacarias foi impactado com aquela visão que ele teve. E quando o anjo olhou para ele e percebeu o impacto da visão sobre ele, o anjo disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Veja que coisa tremenda. O anjo disse que Deus tinha ouvido a oração de Zacarias. E naquele momento o anjo veio para trazer a resposta do Senhor, possibilitando a Zacarias a oportunidade de ser pai. Pai de um filho cuja mãe era estéril, mas a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Isabel e ela concebeu e deu à luz a um filho que foi conhecido, chamado por João Batista, o profeta que foi o precursor de Jesus. Então, nós oramos principalmente por esses motivos, porque é ordenança para nos revestirmos do poder e da graça de Deus e para recebermos as bênçãos de Deus. Só que a oração, biblicamente falando, ela tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. E nós precisamos orar esses requisitos e nós precisamos orar de acordo com esses requisitos. E quais são esses requisitos? Eu vou citar apenas 3. O primeiro, nós devemos orar em nome de Jesus. O próprio Jesus disse: tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em oração em meu nome, vos será feito. Porque Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Portanto, quando nós oramos, temos que orar em nome de Jesus, para que possamos alcançar Deus. Um segundo requisito relacionado à oração: nós precisamos orar com fé. A Bíblia nos fala isso de forma muito clara, que a fé, lá em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Esse é o conceito de fé. E alguns versículos à frente, o autor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja que coisa tremenda. A fé nos faz agradar a Deus. Para nos aproximarmos dele, precisamos ter fé.
acreditar que Ele é poderoso, acreditar que Ele é soberano, acreditar que Ele nos ouve, acreditar que Ele tem resposta para nós. Precisamos orar em nome de Jesus, precisamos orar com fé. Um terceiro requisito para a oração é que nós precisamos ser perseverantes. E eu posso citar um exemplo para você muito claro. A Bíblia nos fala acerca da parábola do juiz iníquo. Esse juiz era magistrado em uma cidade e o texto diz que havia uma mulher viúva que tinha uma causa que precisava ser julgada por ele. Mas ele se recusava a julgar essa causa. Ele se recusava a cumprir a sua função, o seu papel de magistrado. Mas aquela mulher era uma mulher insistente, era uma mulher persistente, era uma mulher determinada, era uma mulher que buscava, que ia atrás dos seus objetivos para poder concretizá-los. Então aquela mulher insistiu, persistiu, se aproximou daquela comarca, insistentemente bateu na porta do juiz, cobrando que ele julgasse a sua causa. O juiz se sentiu incomodado, o juiz se sentiu importunado, o juiz se sentiu coagido e constrangido a ponto de dizer que ele não tinha nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade em relação àquela situação, mas para que ele não fosse mais importunado por aquela mulher, ele iria julgar a causa. Eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, foram as palavras dele, mas para não ser importunado, eu vou julgar a causa dela. Precisamos ser perseverantes em oração, porque quando nós perseveramos em oração, Deus se inclina para nós e nos responde com bênção, nos responde com vitória, nos responde com a providência que nós precisamos. Atente para isso. Atente que nós temos a responsabilidade de orar, porque é uma ordenança. Porque é através da oração que nós somos revestidos pelo poder de Deus. Porque é através da oração que nós recebemos as bênçãos de Deus. Mas atente também que as orações exigem alguns requisitos, ou seja, nós precisamos primeiro orar com fé, precisamos orar em nome de Jesus e precisamos orar com perseverança. Esse é o caminho, esse é o segredo. Foi isso que Jesus estabeleceu e nos deu exemplo na Bíblia Sagrada, para que possamos transitar pelo caminho da oração e sejamos vitoriosos. Não é oração por vã repetição, não é oração por sacrifício, mas é oração segundo padrão, segundo parâmetro, segundo a orientação bíblica, para que nós possamos falar e o Senhor possa nos ouvir, e Ele possa nos responder, e nós possamos também ouvi-lo. Esse é o objetivo da oração. Então eu quero pedir que você guarde essa palavra no seu coração. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se você trilhar pelo caminho da oração, você vai ser bem-sucedido, você vai ser vitorioso, e através da sua vida, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu quero te convidar agora para um momento de adoração. Quero convidar aqui minha esposa Késia. Ela vai interagir conosco e vai louvar o Senhor nesse momento. Quero convidar você para que se ligue com Deus, abra o seu coração, alegre sua alma, tenha certeza que Deus há de continuar falando ao teu coração. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, né, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Gostaríamos de poder estar juntos, né? Mas sei que muito em breve o Senhor irá nos proporcionar, né, esta oportunidade. Estou com saudade da igreja. Deus abençoe vocês. Convido a juntos adorarmos o nome do Senhor. Pode estar com ele. E também a convidar o Senhor Jesus, né, para reinar no seu lar esta noite. Convidando ele, dizendo para ele que ele seja bem-vindo no seu lar, na sua casa, em cada cômodo.
Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E que as promessas do Senhor se cumpram a cada dia no seu lar e na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Adoramos ao Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra
Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Eu acho que o pessoal quer mais um. Não, tá bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui, né? Muito bom adorar ao Senhor, muito bom glorificar o seu santo nome. Você já teve um sonho de mudar de vida? Eu já. Sempre tive vários empregos, sabe? E falha técnica aqui, mas tá tudo bem agora. Deus é aquele que nos guarda, nos sustenta, nos abençoa, que cumpre em nós os seus propósitos, os seus projetos. Então, sempre que nós nos reunimos para adorar, nós estamos fazendo aquilo que é inerente a nós, porque nós somos chamados para isso. Pedro nos disse lá na sua carta que nós somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que a Bíblia nos garante, é isso que a Bíblia nos mostra, e essa é a referência que a Bíblia dá acerca de nós. Nós somos, não que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos, não às vezes aquilo que nós achamos ou pensamos que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Porque a palavra final vem dele. A determinação vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que a Bíblia nos garante. Eu quero apresentar para vocês os pedidos que nós listamos no calendário de oração, e depois eu vou associar esses pedidos às orações que nós fazemos todas as terças-feiras na igreja. Hoje é um dia de culto de oração no templo. Nós fazemos todas as terças das 19 às 21 horas. Né? Servimos café na comunidade às 19, 19h30 a gente se recolhe, passa 30 minutos em oração de joelhos, e das 20 às 21 horas a gente faz um período de oração coletiva e uma reflexão bíblica. Né? Então esse é o nosso cronograma em relação ao templo. Como nós não estamos frequentando esses dias, então vamos fazer por aqui, de forma mais resumida, mas dentro do propósito que a gente já estabeleceu. Está conosco ali minha tia Léa, lá de Santo Antônio de Jesus, Cleide, lá de Serrolândia, bem-vinda. Rogério Alves, Santo Antônio de Jesus, meu amigo de infância. Ticiana, Wagner, olha, ele pede oração aqui por Jussael. É isso mesmo, Jussael? Está escrito assim. É, que é a Sara que está pedindo oração. A Sara que está pedindo oração por Jussael. Vamos apresentar as orações. Tarcisa, minha cunhada, da área de saúde, aí tá na linha de frente cuidando das pessoas. Que Deus guarde ela, proteja. Não Evanildo, obreiro do Senhor. Deus abençoe. Manda um beijo pra Irmãos, estão pedindo aqui um beijo para Sara. Deus abençoe, Sara, um beijo. Pra Alice também. E a Alice também, a família. O nosso calendário de oração, irmãos, ele foi elaborado, reiterando para os irmãos que chegaram agora na live, com o objetivo de que nós pudéssemos passar o dia inteiro orando, especificamente em 4 horários. Gemima, ali de Brasília, bem-vinda, capital federal. O nosso calendário de oração tem 4 horários, dentro das 24 horas. 0 horas, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Então, em todos esses horários, nós estamos reunidos em oração, clamando, pedindo a Deus que intervenha, que entre com providência, que manifeste a sua glória no meio de nós, e não só no meio da igreja, mas em relação a todos aqueles que estão necessitando da proteção do Senhor. Temos pessoas em grupo de risco, os idosos, as crianças, pessoas que trabalham, como eu disse antes, na linha de frente, na área de saúde, na área de transportes, nas áreas de segurança. Então nós precisamos estar apresentando essas pessoas para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, para que o Senhor proteja, para que o Senhor garanta a sua saúde.
Os nossos pedidos de oração, irmãos, são os seguintes. Eu vou citar aqui os 7 listados em relação ao calendário, tá certo? O primeiro é para que Deus repreenda o coronavírus e sua proliferação. Então vamos orar combatendo esse vírus para que ele seja aniquilado e que ele não venha se proliferar mais, tá certo? Para que estejamos livres dessa ameaça. Vamos pedir pela imunidade, principalmente as pessoas do grupo de risco, idosos e crianças, para que eles estejam guardados, protegidos, livres de todo mal, tá certo? Um terceiro pedido é pela recuperação dos que foram contaminados com o vírus. Em todo esse cenário, tiveram pessoas que foram contaminadas com coronavírus. A mídia não está enfatizando tanto isso, mas nós já vimos algumas notícias de pessoas que conseguiram se recuperar depois da contaminação e estão bem de saúde, graças a Deus. Então, nós vamos orar por pessoas que estão contaminadas para que elas possam se recuperar 100% também. Um outro pedido, número 4, é para que todo o pânico venha a ser acalmado. O pânico promovido pelo sensacionalismo da mídia e pelas pessoas que se aproveitam do momento de caos para disseminar más notícias, para atentar contra... E quando a Bíblia nos fala, irmãos, acerca das armaduras de Deus, lá na carta de Paulo aos Efésios, o que é que Paulo nos diz? Que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir firmes às astutas ciladas do diabo. Não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes espirituais, contra os poderes das trevas nos lugares celestiais. E Paulo lista uma série de elementos que eram usados como proteção para o soldado romano, que espiritualmente servem para nós. Ele nos fala sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, couraça da justiça, botas com a preparação do evangelho da paz, espada do Espírito. Então nós precisamos pedir a Deus que nos revista com essas armaduras para que estejamos protegidos. Então vamos pedir a Deus o capacete da salvação para que nenhuma seta maligna possa perturbar nossa mente. O pedido número 5, nos prepararmos espiritualmente contra todas as dificuldades que podem advir em relação à nossa família, em relação à igreja, em relação à vida secular nesse momento. Porque uma situação é a pandemia, a outra situação é a crise econômica oriunda da pandemia. Então a gente sabe que quando essa quarentena acabar, vamos ter que nos reorganizar, reestruturar, pessoas que administram comércio, pessoas que são funcionárias, pessoas que são autônomas, que trabalham para obter o seu sustento, pessoas que não puderam arrecadar o dinheiro suficiente para pagar suas dívidas, que não param, então o boleto não parou de chegar, a dívida não foi abonada. Então as coisas continuam e a gente tem que pedir a Deus para que quando acabe essa quarentena a gente possa se reorganizar e estejamos de forma estruturada, retornando às rotinas. Associado a isso, tem um sexto pedido que é bem ligado a essa questão, que é orar pelo acerto das decisões tomadas pelos governantes e pelos agentes que as executam. Nós precisamos pedir a Deus que tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como no âmbito municipal, os nossos governantes venham tomar decisões acertadas no intuito de fazer com que a sociedade continue organizada para enfrentar essa situação. Porque cada decisão que o governo toma nesse momento tem um impacto direto e abrangente em relação à comunidade, em relação à sociedade. E a gente sabe mais do que ninguém que quem mais sofre são as pessoas que estão na base da pirâmide, as pessoas que têm menor condição financeira, as pessoas que têm menos acesso a oportunidades, as pessoas que estão à margem da sociedade. São essas pessoas que mais sofrem. Então vamos orar pelo acerto das decisões dos governantes, para que eles possam tomar decisões certas e que sejam tomadas para o bem-estar da população e não por politicagem, não para se promover, não para querer evidenciar o seu nome em meio ao caos.
mas que sejam decisões que venham solucionar a situação. E o 7º pedido é clamar pelo cuidado de Deus sobre a nossa família. Nós precisamos orar para que a nossa família esteja guardada, para que a nossa família esteja protegida, para que a nossa família esteja livre desse vírus, porque a nossa família estando livre, automaticamente nós também estaremos livres. Vamos orar também pelos outros aspectos espirituais, emocionais, financeiros, para que Deus supra as nossas necessidades, para que Deus nos guarde, para que Deus nos abençoe, para que possamos entender e assimilar que é um vento, vai passar e nós iremos vencer para a glória do nome de Jesus. Esse é o objetivo, essa é a verdadeira intenção, tá certo? Cadê Wagner? Eu estou vendo que Wagner está aí online. Está preparado, Wagner, para louvar conosco? Mas tem que ser agora, senão não dá tempo. Tá certo? Se tiver, eu vou te convidar, você me solicita aqui, eu te incluo na live para você cantar um hino e logo após a gente fazer um momento de oração. Eu tenho ainda 15 minutos. Dá um alô aqui para sua mãe, Tivoneide também. Minha mãe Tivoneide, lá de Brasília. Algumas pessoas estão juntas conosco. Wagner não está preparado não, então vamos lá, vamos partir para as orações. Quer cantar mais um? Não, tá bom, é ótimo, né? Então vamos orar. O celular de Wagner está com problema, ele está justificando aqui. Mas na quinta-feira, né, Wagner, a gente vai fazer a nova live. Então eu vou dar os avisos antes da oração, porque são 20h13 agora. Eu vou dar aqui 2 minutos de aviso e depois a gente faz os 15 minutos de oração encerrando, tá certo? Então assim, na quinta-feira, irmãos, a gente vai estar com a live nesse mesmo horário, 19h30, tá certo? E vamos estar fazendo um momento de louvor. Eu já quero convidar a Wagner para se preparar para a gente fazer dividido. E eu vou estar trazendo uma palavra para vocês também. E eu tenho certeza que vocês serão abençoados, edificados. A gente não vai estar no templo ainda, vamos estar em casa, fazendo a live de casa, mas alcançando todos que estiverem online conosco, tá certo? E no domingo vamos fazer novamente a nossa transmissão. Domingo passado nós fizemos a transmissão do culto online lá do púlpito da igreja. Kézia fez um momento de louvor, eu fiz a ministração. Então os irmãos que não viram ainda podem acompanhar pela minha rede social, lá no meu Facebook, Leandro Tinana, tem lá o culto online. Eu fiz também no domingo pela manhã a escola bíblica às 9 da manhã, falando da lição Jesus, o homem perfeito, a lição bíblica da CPAD. Então tá lá também na minha rede social, acesse, né, para você aprender um pouco mais da palavra. Então no próximo domingo eu vou fazer a escola bíblica também às 9 da manhã e à noite a transmissão do culto às 18 horas. Então esteja preparado, esteja atento nas redes sociais para que você possa participar conosco. Lembre do calendário de oração, 0, 6 horas, meio-dia e 18 horas. Esteja conosco clamando, tá certo? E com certeza você vai ser vitorioso. Amém. A irmã Daniela Pinheiro também pedindo oração pela sua família. Nós vamos orar agora. Eu tenho 15 minutos, é o tempo que eu preciso para estar clamando por você. Eu quero convidar você a clamar comigo, a orar comigo, certo? Onde você estiver agora, se você estiver com alguém, reúna essa pessoa. Se você estiver sozinho, se concentre, feche os seus olhos, fique atento a esse clamor que nós iremos fazer agora. Eu vou incluir alguns outros pedidos que são os que a gente faz em toda terça-feira. Como eu disse para vocês, a gente ora pela nossa nação, incluindo também o estado e a cidade de Salvador e o bairro da Boca do Rio, que é onde está localizada a nossa igreja. Nós oramos pelos missionários que pregam o evangelho nos lugares onde há perseguição, onde é proibido anunciar a palavra. Essa é uma questão pela qual nós oramos. Nós oramos pelas famílias, para que Deus guarde, abençoe, proteja e salve as pessoas. Nós oramos para Deus blindar as mentes das pessoas, para que tenhamos mentes saudáveis, porque quando nós temos a mente renovada, automaticamente temos a vida transformada. Amém. Então é isso que nós sempre enfatizamos nas terças-feiras
e vamos orar agora em relação a esses pedidos. Feche seus olhos, ore junto comigo. Tio Robério também, receba essa oração em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós continuamos nessa noite. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos juntos, reunidos e unidos na tua presença, para adorar o teu nome, para glorificar a ti, para buscar, Senhor, a tua presença em oração. Nós oramos porque confiamos, nós oramos porque acreditamos, nós oramos porque sabemos que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Ó Deus, a tua palavra nos diz que tu és a videira verdadeira e nós somos as varas. E se nós estivermos em ti e o Senhor em nós, nós daremos muito fruto, porque sem ti nada podemos fazer. E é por isso que nós nos colocamos em oração perante a tua presença, porque reconhecemos as nossas carências, reconhecemos que temos necessidade do Senhor. Assim como disse o salmista, assim como a costa anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa necessidade. Por isso, Deus, vem matar a nossa sede e nós estamos buscando no lugar certo, que é aos teus pés em oração. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado força, tem nos dado vigor, tem nos dado ousadia e autoridade para estar nesse momento em oração. Eu quero te apresentar cada vida que está conosco nessa live. Ó Deus, cada lar, cada pessoa que se reúne aqui conosco para orar, para clamar, para pedir. A tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando nós oramos, o céu se move. Quando nós oramos, o Senhor inclina os seus ouvidos e nos responde com vitória. A tua palavra nos diz de forma clara lá em 2 Crônicas 7,14. Ah, Senhor, é um cenário em que Salomão inaugura o templo e a Bíblia diz que a glória do Senhor invade aquele lugar e os sacerdotes sequer podiam ficar de pé, tamanha glória do Senhor naquele cenário. Ah, Pai, mas o Senhor, não satisfeito, se apresenta para Salomão e lhe fala algumas coisas. E entre essas coisas o Senhor diz: se eu cerrar os céus e não mandar a chuva, e se eu enviar os gafanhotos e comer toda a plantação, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Deus, e nós cremos nessa palavra e nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer tudo isso, e é por isso que nós nos colocamos perante a ti em oração, Pai. Aleluia. Vem, Deus, nesta hora tocar no teu povo de uma forma sobrenatural. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece os seus pedidos, Pai, e a tua palavra diz que tu és Jeová Jireh, ou seja, Deus provedor, ou seja, o Deus que supre as nossas necessidades, ou seja, o Deus que nos dá não só aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. Louvado seja Deus. Ah, Deus, vem mover o céu neste lugar. Pai, eu quero te apresentar nesta oração todos os pedidos que os teus filhos têm feito, seja na área emocional, seja na área conjugal, seja na área financeira. Ó Deus, em todos os aspectos, vai visitando agora. Vai, Senhor, realizando o impossível pela fé, porque a tua palavra nos diz que para Deus nada é impossível. Ó Deus, eu quero te apresentar, Pai, os pedidos listados no calendário de oração. Ó Deus, eu citei aqui algumas situações pela qual nós devemos orar. Primeiro, para que o Senhor repreenda todo o coronavírus. Ó Deus, vai aniquilando esse vírus, vai impedindo, Senhor, a sua proliferação, vai permitindo com que, Senhor, aleluia, nós estejamos guardados, protegidos e todo esse mal, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus.
Eu te peço, Deus, pela imunidade em relação às pessoas que fazem parte do grupo de risco, os idosos, as crianças, aqueles que estão na linha de frente, nas ruas. Toma nas tuas mãos, Senhor. Guarda, livra, protege. Não permita, Senhor, que nenhum mal suceda. Não permita, Senhor, que esse vírus alcance essas pessoas. Eu também te apresento as pessoas que foram contaminadas. Ó Deus, vai tocando nelas da cabeça à planta dos pés. Nós ministramos nesta hora a cura sobre a vida do teu filho, da tua filha. A tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Vai tocando, Senhor, nesta pessoa. Pai, eu quero incluir todos os enfermos agora nesta oração. Os que estão na live, os que estão sendo representados em oração. Toca neles, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Vai expulsando, aniquilando, destruindo, reprimindo, suplantando todo mal, toda seta maligna, toda enfermidade, todo vírus, toda bactéria, tudo aquilo que tem trazido disfunção no organismo, que tem desestabilizado a saúde do teu filho, da tua filha. Ó Deus, nós repreendemos agora e determinamos na autoridade do nome de Jesus que todo mal só na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Ministra a cura, Senhor, nessa pessoa. Ministra a cura nessa vida. Realiza, Senhor, o teu sobrenatural. Ah, Pai, eu quero te apresentar também as pessoas que têm sido acometidas pelo pânico, promovido pelo sensacionalismo da mídia. Ó, Deus, vai desfazendo todo mal. Vai fazendo com que, Senhor, os teus filhos estejam protegidos, guardados. Coloca, Senhor, na sua mente o capacete da salvação. Repreende, Senhor, toda seta maligna. Repreende, Senhor, todo mau pensamento. Repreende, Senhor, toda a palavra lançada. Ó Deus, que tem desestabilizado a mente, os sentimentos, as emoções dos teus filhos. Ah, Senhor, eu te peço. Toma nas tuas mãos, Senhor, aleluia, as nossas famílias. Ah, Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Nos prepara, Senhor, para quando essa dificuldade acabar, quando essa pandemia cessar, quando essa página for virada, Senhor, nós possamos retornar em paz às nossas atividades. Nós possamos, Senhor, aleluia, estar inseridos, imbuídos nas nossas rotinas, sem comprometer, Senhor, as nossas finanças, sem comprometer, Senhor, a nossa saúde, sem comprometer, Senhor, as nossas emoções, sem comprometer, Senhor, as nossas famílias. Nos guarda, Senhor, nos protege, protege a tua igreja, livra a tua igreja, Senhor, de todo qualquer resquício, de toda qualquer provocação, de toda qualquer arma intentada contra ela. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ah, Senhor, e nós cremos nisso, nós confiamos nisso, nós abraçamos essa causa. Pai, eu quero te orar pelas autoridades constituídas no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Ó Deus, eu te apresento as decisões que eles têm tomado. Eu te apresento, Senhor, as pessoas que estão na linha de frente executando as atividades. Ó Deus, guarda, dá sabedoria, dá direção, que eles possam agir, Senhor, da forma correta, da forma adequada, fazendo o que é melhor, Senhor, para a sociedade, fazendo o que é melhor para a comunidade, visando, Senhor, o nosso bem-estar, para que estejamos protegidos em Ti. Ó Deus, eu te apresento o Brasil nas Tuas mãos. Toma o nosso país, a nossa nação. A Tua palavra nos fala, Senhor, que é feliz, que é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor.
porque isso está apresentado, isso está dito, isso está chancelado através da tua palavra, e é por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós pedimos para que a nação seja tua, para que a nação seja governada pelo Senhor, que isso seja abrangente aos estados, que isso seja abrangente ao município de Salvador, aos demais municípios da Bahia. Ó Deus, toma o nosso bairro, Boca do Rio, toma nas tuas mãos todos que moram nesse bairro, que transitam nesse bairro, que trabalham nesse bairro. Toma cada casa, cada família, ó Deus, cada acesso, cada pessoa também que visita a nossa igreja, que adentra por aquelas portas. Ó Senhor, guarda, abençoa, livra, protege, prospera, repreende todo o mal, cumpre os teus propósitos. Ó Deus, eu te apresento as mentes dos teus filhos, vai blindando, Senhor, cada mente, vai nos revestindo com o capacete da salvação, nos livrando de todo mal. Pai, eu quero te fazer também uma oração missionária. Eu ainda tenho 2 minutos. Eu quero te apresentar, Senhor, aquelas pessoas destemidas, aquelas pessoas comprometidas, aquelas pessoas que têm pregado o Evangelho em tempo de bonança, em tempo de crise, nos lugares onde é permitido, nos lugares onde é proibido. Dá força, Senhor, provê o sustento, nos levanta, Senhor, como mão amiga, como braço forte, para estarmos orando, para estarmos contribuindo, para estarmos participando, para fazermos a nossa parte, Senhor, porque nós somos igreja tua, nós temos essa responsabilidade e precisamos assumir esse compromisso. Ó Deus, guarda os teus filhos, vai levantando cada vez mais obreiros, pessoas comprometidas com a tua palavra, pessoas que se dedicam ao teu evangelho, vai alcançando vidas, salvando almas, quebrando cadeias, Senhor, povoando os céus, fazendo com que o teu reino seja implementado e que através disso o teu nome seja glorificado. Pai, toma cada lar nas tuas mãos, que cada lar, Senhor, possa constituir um altar, que cada lar, Senhor, possa ser uma extensão da igreja. Ó Deus, que cada marido assuma a sua posição como marido, cada pai seja pai, cada mãe seja mãe, cada filho seja filho, cada esposa seja esposa. Pai, organiza as famílias, coloca tudo nos seus devidos lugares, Pai, porque quando a família é abençoada, a igreja é abençoada. Quando a família é abençoada, a sociedade é abençoada. Quando a família é sadia, a igreja é sadia. Quando a família é sadia, a sociedade é sadia. Por isso apresentamos todas as famílias nas tuas mãos, as de perto, as de longe, as nacionais e as internacionais. Toma nas tuas mãos, porque o Senhor não está restrito a tempo e nem a lugar. Por isso, Senhor, onde estiver um coração aquebrantado e contrito, e onde estiver alguém necessitado da tua graça, eu te peço, Senhor, visita esta pessoa e realiza o milagre que ela tanto precisa. Pai, nesta noite eu quero te agradecer por este momento e quero apresentar tudo a ti em oração, crendo na tua bênção, no teu cuidado, crendo na tua intervenção, crendo no teu milagre para com a minha vida e para com a vida dos teus filhos. Eu te oro agradecido e te apresento tudo nas tuas mãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Louvado seja